Bom dia, graça e paz. Dani. Só um minuto. Dá o zoom, qual você quer? Irmãos, uma alegria estar aqui nessa manhã. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. Ontem, aliás, esse fim de semana, eu tive o desafio de mudar de casa. Quero agradecer à igreja que orou, alguns que foram lá nos ajudar. Se você perdeu essa oportunidade, ainda tem muita oportunidade para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 3 João, antepenúltima carta do Novo Testamento, lá no finalzinho. 3 João. Hoje nós vamos refletir sobre um tema, sobre uma temática, uma carta complexa, mas ao mesmo tempo a menor carta do Novo Testamento. Tão pequena que alguns vão chamar de bilhete. E vamos contextualizar um pouquinho. Nós temos 3 epístolas e o Evangelho de João. Até há quem considere que esse João não é o João, filho da consolação, discípulo de Jesus, apóstolo. Mas esse não é o ponto nessa manhã. As 3 epístolas de João tratam de problemas. Problemas graves. Havia um ensino errado naquela comunidade de discípulos ali, joanina. Existia imoralidade sexual e outras carnalidades. E existia especificamente um grupo de pessoas que estava tentando desmantelar a fé da comunidade. E isso João trata na primeira epístola. Na segunda epístola ele vai mais fundo no problema. Mas a terceira epístola, ela é uma carta pessoal dirigida a alguém específico, que de uma certa forma, no meio dessa confusão toda entre verdade e mentira, ele usa muito esses paralelismos, céu e terra, luz e trevas, esse tipo de coisa, ele faz uma abordagem do problema numa perspectiva mais de consolação. Ele consola um rapaz, um discípulo seu. Então a gente tem o geral na primeira carta, o específico na segunda carta e uma aplicação na terceira carta específica. Então eu diria que 1 João seria uma carta de princípios e 2 João uma carta instrutiva, de correção, e ele bate forte nas heresias e nos hereges, bate muito forte e ensina a igreja a bater forte também. E 3 João, então, onde nós vamos estudar essa manhã. Gaio, a carta começa com o destinatário: ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Nós vamos analisar texto verso a verso, mas Gaio possivelmente é um dos seus discípulos próximos, e ele estava vivendo um conflito, talvez porque não tivesse muito tempo de conversão e não soubesse gerir conflitos relacionais à luz do Evangelho, né? E João é muito cuidadoso com Gaio nesse sentido e tenta orientá-lo. E essa carta, eu quero essa manhã refletir com os irmãos sobre a nossa vida comunitária. E sobre o tipo de situação que muitas vezes nós enfrentamos, e se você não enfrentou ainda, você vai enfrentar, na vida em comunidade. Talvez olhando um pouco mais para dentro nesse sermão do que para fora num primeiro momento. Todos nós chegamos aqui na Reviver com as nossas histórias, com as nossas questões, com a forma como a vida nos forjou. Tem aquele ditado que a gente fala, né?
Fulano foi lapidado no facão. Passou por situações na vida, por histórias complicadas, aprendeu da forma mais dura muitas vezes, teve suas perdas, seus lutos, seus conflitos, seus traumas. E a gente chega aqui na igreja assim, com as nossas cicatrizes. Uns vêm de uma família um pouco mais estruturada e lida com suas próprias questões nessa perspectiva de que sua história, ela tem um caminho pavimentado numa determinada área, mas isso não significa que é pavimentado em tudo. Em outras áreas ele pode ter suas questões, seus contextos, seus conflitos. Outros já chegam de famílias Adams, né? Bem mais complicado, bem mais difícil, bem mais confuso. Mas todos nós chegamos aqui com um certo número de cicatrizes que colecionamos. Portanto, nem eu e nem você somos perfeitinhos. E, de certa forma, é bobagem nossa imaginar que seremos. É meninice. Você não é perfeitinho e eu também não sou. Eu não vou pedir para você virar para o seu irmão do lado e falar, você não é perfeitinho, porque eu acho que é desnecessário. Né? Mas, enfim. Talvez demore um certo tempo para que a gente consiga, pela instrumentalidade do Espírito Santo, sermos pessoas razoavelmente bacanas. Mas vamos tentando, né? Eu me lembro que quando eu era missionária da Jocum, fiquei 10 anos na Jocum, a gente tinha um ditado na base missionária, que era muito... Todas as bases a gente falava essas coisas, falava assim, Deus é bom, o diabo não presta, e nós somos mais ou menos. Nós estamos em processo. Mas o Espírito Santo, né, exatamente nesses processos de discipulado, do caminhar cristão, na vida comunitária, e vamos ser muito sinceros aqui na Reviver, na biblioteca que o pastor Lincoln quer que a gente compre na nossa casa, né, e nos 40 cursos que a Reviver oferece, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo e vai permitindo que a Bíblia nos leia. E não somente a gente leia ela. E aí, quando a Bíblia começa a nos ler, a gente fica assustado. Porque o que ela encontra... Uau! Eu sou discípula do Lincoln. Uau tem que ter na pregação. Faz parte da nossa homilética Reviver. Então, a nossa igreja, por causa disso, eu queria que nós entendêssemos isso de todo o coração. Nós não somos um clube social. Nós não somos um sindicato. Nós não somos uma sociedade secreta cheia de etapas e processos, né, dogmáticos. O pastor Lincoln não chega aqui e vai, hoje eu vou abrir o 3º selo da revelação. Não existe isso. Nós não somos uma sociedade de hierarquias. Nós somos uma família. Nós somos uma comunidade de discípulos que caminha junto para aprendermos a ser como Jesus dia após dia. E nesse processo, nós precisamos entender que a cultura do Evangelho, a cultura do Reino, nos torna e tem que nos tornar outro tipo de gente. Todos são bem-vindos. Para começo de conversa, nós somos um tipo de gente em que aqui todos precisam ser bem-vindos. Não há inimigos aqui. Não pode haver inimigos aqui. Nossos valores e a nossa ética precisam ser lavadas no sangue de Jesus. Amém. Eu sou apaixonada num filme, já falei dele aqui 1000 vezes, continuo assistindo ele de vez em quando para lembrar. Ressurreição, uma das poucas coisas que prestam no Netflix. E tem um determinado momento que o centurião está à caça de Jesus. E está à caça dos discípulos de Jesus. Porque já estava havendo aquele conflito no Império Romano. Se esse homem não aparecer, se nós não acharmos o seu cadáver,
todo mundo vai acreditar que ele ressuscitou e nós teremos um problema, porque fomos nós que matamos. E aí, em um determinado momento, o centurião com seu exército de soldados à caça de Jesus, eles metem o pé numa porta e encontram Jesus ressuscitado com seus discípulos. E aí, quando esse homem olha para Jesus e Jesus vira o rosto tranquilamente para ele e diz assim: Clécio, pode entrar, não há inimigos aqui. O chama pelo nome. Não há inimigos aqui. Essa é a cultura do reino. Todos são bem-vindos. Então a nossa mesa como família Reviver, ela precisa ser uma mesa grande. E ter café sempre. E ter comida sempre, se possível Wi-Fi. Porque sem isso é complicado. E eu fico olhando a nossa igreja e fico pensando, gente, que igreja difícil para fazer dieta. Se você procura uma igreja para emagrecer, a Reviver não é uma boa opção. Porque a nossa igreja, ela está assumindo uma cultura de mesa, de família, de comunhão, de repartir o pão. Portanto, a nossa mesa nunca pode estar vazia. Amém. E todos são bem-vindos. Amém. Todo aquele que tiver fome, venha comer o pão da vida. Amém. Essa é a nossa cultura. Então, uma vez que nós estamos aqui reunidos para entender a palavra de Deus e deixar que ela nos examine, nós precisamos confiar que a bondade de Deus nos conduzirá ao arrependimento. Mas é uma sinergia, e nós vamos falar dessa palavra já já, é uma sinergia entre as escolhas que eu faço e o poder de Deus. No sentido de que, não para a salvação, mas para a vida cristã, nós precisamos também tomar certas decisões. Nós precisamos também fazer escolhas. Quando uma pessoa me ofende, eu escolho olhar para o ofensor como alguém que tem um conflito a ser resolvido, ou simplesmente me colocar no lugar de vítima e ficar dodói o resto da vida. A questão é quais são as escolhas que eu tenho feito. E essa escolha tem a ver com a nossa maturidade na palavra de Deus e com o nosso compromisso de quebrar a força do nosso orgulho. Porque quando eu quebro a força do meu orgulho, o outro jamais será tão inferior a mim a ponto de eu ter o poder de não perdoar. Quando a Escritura nos examina, nos lê e nós nos submetemos em resposta a ela, o fruto do Espírito começa a se manifestar. E qual que é o fruto do Espírito? Não os frutos, né? O fruto é a tangerina do Senhor. Cada gominho é o fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós precisamos encontrar nas casas uns dos outros. É isso que nós precisamos encontrar aqui neste lugar. O fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito jamais será menor que as manifestações do Espírito. Aliás, um vem pelo outro. Um se alimenta do outro. Essa é a cultura de vida comunitária. E em 3 João, nós estamos vivendo exatamente um conflito onde, na comunidade, os valores do reino de Deus começaram a ser atacados pela carnalidade de alguns. O comportamento, as más escolhas e a vida sem consagração de uma certa pessoa começou a desestruturar as relações daquela comunidade. Veja como é séria essa questão da responsabilidade que nós temos uns com os outros.
e de que como nós precisamos construir uma cultura familiar, baseada na palavra de Deus, baseada no enchimento do Espírito Santo, baseada numa decisão pessoal diária de manifestar com a nossa vida a graça e a glória de Deus. 3 João, vamos ler então verso a verso. 3 João 1, verso 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Olha essa expressão com um pouco mais de cuidado. A quem eu amo na verdade. O amor está dentro de um trilho, como um trem roda de um lugar para o outro. E o trilho do amor é a verdade. O padrão de afeto do Evangelho é a verdade. E não dá para abrir mão de um nem de outro. Eu não posso amar sem ser verdadeiro, e eu não posso ser verdadeiro sem amar. O amor de João a esse discípulo é trilhado na verdade. E a verdade muitas vezes nos compromete. Porque a verdade não usa máscara. Então, a verdade pode dizer, meu irmão, você precisa se esforçar para talvez chegar mais na hora no culto. Mas o Evangelho também nos ensina que, falando a verdade em amor, sirvamos uns aos outros. Não é só a verdade. Porque a verdade sem amor, ela machuca. Ela fere. Não é só a verdade. E não é só o amor, numa perspectiva equivocada de amor, que é aquele amor que não ensina, não confronta, não conduz, não exorta, não edifica. Falando a verdade em amor. E aí aqui, Gaio é esse discípulo de João. E João continua. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Em outras traduções, como a revista atualizada vai dizer, assim como é próspera a sua alma. Eu oro para que você esteja bem, assim como a sua alma está bem. Eu oro, ou seja, o olhar de João para o Gaio é, Gaio, eu estou te vendo como um todo. Eu estou vendo a sua saúde, eu estou vendo a sua espiritualidade, eu estou vendo a sua vida relacional, eu estou vendo você com sua família. Eu quero que tudo te corra bem. Não é uma questão do cuidado de João com Gaio para com a sua vida ministerial, por exemplo. Gaio, eu espero que você esteja dando sangue aí na igreja e muito obrigado por isso. Não, ele está falando de como ele está. Todas as dimensões da sua vida. E olha que interessante como nós podemos aprender com esse texto. Eu olho para o João e eu penso, como é que está o João na escola ou na faculdade? Como é que está o João na sua saúde? Como é que está o João nos seus relacionamentos? Como é que ele está na questão financeira? Ele está trabalhando, ele já conseguiu um emprego, e aquela causa pela qual ele está orando? Mas a nossa pressa, às vezes, nos impede de olhar o outro como ele é no seu todo. E aí a gente faz aquele negócio, gente, meninos, não fiquem com raiva de mim não, porque não dá para perder a piada. Sabe aquela terapia masculina? O cara chega para um amigo e fala assim, e aí, bom? 6 meses de terapia. Bom. É a pressa. Nossa. Nós precisamos olhar o coração uns dos outros com mais profundidade. E além do tapinha nas costas. Né? Que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. A espiritualidade de Gaio era o parâmetro para toda a sua vida. A espiritualidade de Gaio era o parâmetro para a sua saúde.
porque ele tinha que cuidar bem de si para cuidar bem dos outros. A espiritualidade de Gaio era o parâmetro da sua vida financeira. Ele era um homem generoso, porque ele cuidava, e nós vamos ver que ele era um homem generoso, porque ele cuidava das pessoas ao seu redor. E ele aprendeu isso com seu discípulo, possivelmente, porque olha a saudação do seu discipulador, aliás, a ele. Que tudo esteja bem com você, na integralidade da sua vida. Um amor que se move em direção ao outro. E aí eu tenho que fazer aquele esforço que não há talvez discipulado ou literatura que nos ajude por si só. É algo que precisa partir da alma também. Eu faço aquele esforço para olhar os outros além de mim. Para não ter uma vida autocentrada. E o segredo para nós não sermos uma igreja missionária, o segredo para nós nunca sermos uma igreja missionária, é nós sermos uma comunidade de pessoas que se reúnem, mas que são extremamente autocentradas e que constroem uma igreja autocentrada. Incapaz de olhar quem está lá fora. Incapaz de olhar o sofrimento das pessoas. Incapaz de pensar além do Distrito Federal. Mais incapaz ainda de pensar além do Brasil. É assim que se constrói uma igreja morta. Uma igreja de gente autocentrada. Que não consegue ver além de si mesmo. Que até o problema do outro, ele vê à luz dos seus próprios problemas. Ele não consegue calçar o sapato de outra pessoa. Como é que a gente tem olhado as pessoas que estão caminhando ao nosso lado? No trabalho, na academia, na vizinhança. Eu me mudei há 2 dias para um lugar novo. Eu estava orando na minha nova casa e pedindo a Deus, Senhor, me dá uma estratégia para fazer amizade com os atendentes da padaria. É isso. É sobre isso. Quando eu morava na Tailândia, eu usei essa estratégia com a menina que me vendia carne, uma muçulmana. E eu ia lá toda semana. E eu só comprava dela. Aliás, essa é uma dica missionária. Barbeiro, vai só num. Açougueiro, só compra de um. Porque você começa a desenvolver relacionamento com essa pessoa. Certa vez, essa moça muçulmana, toda a sua família muçulmana, virou para mim. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu estou com um conflito de relacionamento com uma pessoa, eu não sei como lidar. Você pode me dar um conselho? A atendente do açougue. Mas por quê? Porque havia um interesse genuíno por ela. Eu orava por ela. Pedia que Jesus, o profeta Issa, se manifestasse diante dela como filho de Deus. Como nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor, como nós lidamos com elas. Veja só o verso 3. Pois eu fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Uau, que carta mais direta. Que toca no ponto. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. E aí João mostra todo o seu coração pastoral aqui. Não tenho maior alegria do que essa, de ver você caminhando na verdade. De modo digno da verdade. À altura da verdade, honrando a verdade. Tem uma tradução, na verdade é uma paráfrase do texto bíblico, que chama A Mensagem. É fantástico ler 3 João na mensagem. Se você tiver acesso, deve ter na internet aí, dá uma lida, é uma paráfrase, tá? É uma tradução com interpretação. Muito interessante. O que você
quer que seu testemunho gere nas pessoas? Será que a gente tem a coragem de ser intencional nisso? De tomar uma decisão? Eu quero que gere isso ou aquilo e viver de acordo com essa verdade? E pagar o preço de viver de acordo com essa verdade? Às vezes as pessoas têm uma ideia de pagar o preço meio estranha à cultura bíblica. Parece que para a gente ter uma vida consagrada, para a gente ter uma vida que abençoa as pessoas, para que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que viver como um eremita em cima do monte. Sem comer e sem beber. Talvez um João Batista 2.0. E na verdade, isso tem muito mais a ver com a forma como eu escolho tratar a atendente da padaria do que com necessariamente subir no monte. Tem mais a ver com uma decisão intencional de ser uma bênção do que ficar lendo 3, 4 horas de Bíblia por dia, ainda que isso seja uma bênção. Se você puder ler um pouquinho, seria muito bom. A palavra testemunho, os irmãos vieram e deram testemunho de você. A palavra testemunho no grego é a mesma raiz da palavra martírio. Martiria. Testemunho. Ou seja, dar testemunho é ter uma vida submissa e na perspectiva de negar a si mesmo. De negar a si mesmo. E isso é um martírio. Negar a si mesmo é martírio. Ou não é? Resistir à tentação de chegar o cara no trânsito não é um martírio? Sim. Resistir à tentação de explodir quando você está coberto de razão não é um martírio? Sim. Não é colocar a carne no seu devido lugar todo santo dia? Testemunho é um sacrifício, não no monte. Testemunho é um sacrifício dentro da sua casa. Testemunho é um martírio lá no seu trabalho. Lá na faculdade. Não é estar em cima do monte. É estar na terra. É sacrificar-se pelo outro. Viver de acordo com a verdade é saber fazer do amor uma atitude visível. E 1 João começa falando sobre isso, a primeira epístola, que faz uma ponte com o Evangelho de João, que faz uma ponte com Gênesis 1 e 2, que é a ideia de que o que os nossos olhos viram a respeito do verbo da vida, nossas mãos apalparam. O amor virou gente, foi visto, foi tocado, tinha voz, andava pelas estradas poeirentas da Galileia. E a grande questão é que nós precisamos fazer o amor andar pelo Taquari, andar por Sobradinho, andar lá no Varjão, ser visto. Isso não é uma forma de servir ao Senhor, é a única forma de servir ao Senhor. 1 João 3, de 18 a 21. O que está escrito lá? Vamos dar uma lida junto. 1 João 3, de 18 a 21. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tem a ver com o coração. Tem a ver com as escolhas diárias. Tem a ver com o testemunho, com o martírio. Nossa liderança da Reviver, nós
Nossa maior alegria é saber que vocês estão bem. Fazer boas escolhas, que vocês fazem boas escolhas. Que na hora do conflito, você é o primeiro a ceder. E é difícil, né? É muito difícil, é muito doloroso. Mas não tem maior alegria do que essa. Ver que o Evangelho produziu efeitos e frutos de justiça no coração de cada um. Porque lutas todos teremos. Tem momentos na vida que a figueira não floresce. Tem momentos na vida que não há fruto na vide. Mas a maior realização é ver vocês sendo servos bons e fiéis. E é ao servo bom e fiel que Jesus dará as boas-vindas na eternidade. Vocês lembram desse texto? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Bondade e fidelidade. Servo bom e fiel. E esse é o coração nosso, como igreja. Então agora nós vamos ver a partir do verso 5 de 3 João, como é que é a prática disso em relação a situações muito concretas. A prática dos princípios e dos valores do reino. Verso 5, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Vamos entender a palavra estrangeiro também aqui. Ela é importante ser bem clara para a gente não imaginar que é uma outra situação que ele está falando. A palavra estrangeiros aqui vem da ideia do xenon, de xenofobia. A ideia de que é aquele que não é da comunidade. Você, amado, você é fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando eles não são membros da sua comunidade. Mesmo quando eles não convivem com vocês. Mesmo que eles sejam de outro grupo, de outro contexto, de outra cultura, de outro lugar. Estrangeiros no sentido de ser de fora. Não está falando de nacionalidade aqui em si, mas de ser de fora. Vocês fazem bem aos irmãos, mesmo quando eles não pertencem. E é muito interessante falar sobre isso, né? Nosso slogan é uma igreja para uma família para pertencer. Então, mesmo que não seja da família, vocês são bons para com essas pessoas. Estes, né, essas pessoas, os estrangeiros, deram testemunho diante da igreja do amor que você tem, Gaio. Os estrangeiros estão falando bem de você. Quem é de fora fala bem de você. A sua fama está abençoando pessoas de longe. Meu Deus, será que a gente consegue construir uma igreja cuja fama seja uma bênção? Será que a gente consegue ser uma comunidade de irmãos e irmãs que é uma bênção para quem está fora, assim como é uma bênção para quem está dentro? Você fará bem, está falando dos estrangeiros, você fará bem encaminhando-os na sua jornada de modo que agrada a Deus. Na revista atualizada, de modo digno de Deus. Você vai fazer muito bem se você encaminhar esses estrangeiros de modo digno de Deus. Vamos entender isso daqui. Ele está falando do quê? Ou de quem? João está se referindo a pessoas que não são da comunidade e que estão passando por aquele lugar onde a igreja se reúne. Então, essas pessoas que não são da comunidade, que estão passando por ali, Gaio, receba esses irmãos, acolhe esses irmãos, faz um café para esses irmãos, hospede na sua casa e ajude eles a continuar na sua jornada missionária, ou na sua jornada em si. Ele está falando de hospitalidade. Hospitalidade que é o amor de tijolo. Né? Hospitalidade é amor com tijolo e telha. Receba, você vai fazer bem encaminhando-os na sua jornada. Nesse caso aqui é missionário. Encaminhando-os à sua jornada de modo digno de Deus. Agora vamos
vamos pensar à luz de uma sociologia bíblica. O que significa esse encaminhar na cultura bíblica? Lembra lá do Antigo Testamento? Quando o pessoal estava fazendo viagens pelo deserto, parava na casa de alguém, o que acontecia quando eles iam embora? Levava cabrito, levava leite, levava água, levava vinho, levava farinha para fazer pão no deserto. Sabe aquele pão sem fermento que você come no restaurante árabe, que é chato? Aquilo é água e farinha com o famoso levain, fermento feito com bactéria cultivada, o tamagotchi da cozinha. E aí eles pegavam aquela massa, abria, punha em cima das pedras do seixo do deserto e a pedra quente assava o pão. E por isso que eles davam farinha. Imagina você indo viajar, vai fazer aquele tanto de pó branco na mala. Não, mas é porque eles estavam no deserto. E era assim que se fazia o pão no deserto. Pão assado em cima das rochas. Então esse encaminhar é um encaminhar com provisão financeira. A pessoa vem até Brasília, fica hospedada aqui uma semana, na sua jornada missionária, e vai embora. E quando vai embora, é abençoado pela comunidade. É disso que João está falando. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia... Vamos começar com a má. A má notícia é que nós estamos num lugar do Brasil que tem pelo menos umas 150 embaixadas que os nossos colegas precisam tirar visto para ir para fora. A parte boa é que nós estamos também em Brasília. E nós temos cada ilha aqui uma casa. Olha que benção. Olha só. E se nós formos a igreja de Brasília, que viabiliza os vistos dos obreiros que vão para fora? Que recebe. Estou recebendo duas lá em casa, não tem nem onde pisar. Está chegando agora, 1h, vou buscar duas, são da OM, Operação Mobilização. Estão vindo aqui para resolver questões de visto. Dani, posso ficar na sua casa? Falei, se você achar um lugar para você pisar lá, colchão no chão tem. Porque eu acredito que o que o texto está nos dizendo é o seguinte: nós temos a oportunidade de servir. Nós estamos num lugar estratégico do serviço. Nós estamos numa cidade que foi feita para isso. E quem nós somos, pelo amor de Deus? Pessoas indiferentes, pessoas que nem conhecem, que não sabem como ajudar, que está com a mão no queixo torcendo para o sujeito chegar na Turquia, mas ele precisa passar por aqui. Ou nós estamos intencionalmente envolvidos? Não, eu faço questão de participar, eu faço questão de ter a minha história envolvida com a pregação do Evangelho em tal lugar. Eles deram um testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando em sua jornada de modo que agrada a Deus. Então, irmãos, nosso testemunho é o nosso epitáfio. O que vai ter na nossa lápide? Servo bom e fiel? Agradar a Deus está diretamente relacionado ao outro. A gente serve a Deus, servir pessoas. Me diga alguma coisa que você pode fazer para Deus que não é para alguém. Orar, você ora para alguém. Pregar, você prega para alguém. Evangelizar, tem que ser alguém. Evangelizar que não é um ser humano, eu vou ficar preocupado com você. Só tem duas coisas na vida que ele não pode fazer sozinho: casar e ser cristão. Tudo é para alguém, tudo é para o outro. E aí, nesse sentido, eu tenho que pagar o preço de me preocupar com o outro. Não no sentido de bajular o outro, mas de ser sensível à dor do outro. Ser sensível ao problema do outro. Ser sensível ao calo do outro. Não dói em mim, mas dói nele. Não me afeta, mas afeta ele. Para mim está claro, para o outro não está. Eu tenho que ser sensível. Ser sensível é uma das coisas mais difíceis que tem. Ser solidário é fácil. Ser amigo é fácil. Sorrir é fácil. Tomar café junto é fácil. Experimenta ser sensível.
É muito difícil. E aí João vai saindo do princípio geral e ele vai regular um assunto específico, o problema dessa comunidade. E ele começa então a falar desses obreiros itinerantes, plantador de igreja, missionário, né? E ele está falando da dignidade dessas pessoas, da forma como a gente dignifica o outro. Então, quando você trata obreiros, missionários, como pessoas de menor valor, você está ferindo a dignidade dele, mas está ferindo a dignidade do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que nós temos que tratar essas pessoas de modo digno de Deus. Gente que foi enviada pelo Senhor. É nossa responsabilidade carregar a dignidade desse nome. E aí ele vai falar sobre uma outra expressão que é muito importante para a gente entender bem. Devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores da verdade. A palavra cooperador na Bíblia tem duas possibilidades de origem. A primeira possibilidade é a palavra koinonia, que tem a ver com participação. A segunda possibilidade é a palavra sinergoi, que tem a ver com o que a gente chama hoje de sinergia. Como é que funciona isso? Isso é mecânica, né? Física, né? Então, você pega um cavalo assim, no seu máximo de saúde, ele pode carregar, puxar até 2 toneladas de peso. Um cavalo bem saudável. Ele consegue arrastar até 2 toneladas de peso. Mas quando você junta 2 cavalos, você sabe quanto 2 cavalos podem puxar de peso? Não são 4, são 29 toneladas. Por quê? Porque a força, a unidade, multiplica a força. Então a palavra grega para cooperador da verdade é sinergoi aqui. Ou seja, quando a gente se une como corpo de Cristo para cooperar com o Evangelho, nossa força é potencializada várias vezes. Amém. E é isso que Jesus ora em João 17. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a ideia da sinergia. É isso que João está falando. Sejam cooperadores da verdade. Se esforcem pela verdade. Amem a verdade. Vivam na verdade. Acho que verdade é a palavra que amarra todo o texto de 3º João. E aí nós temos o problema. E eu vou encerrar em 10 minutos. O problema tem a ver com 2 pessoas. Um chama Diótrefes e outro Demétrio. Vamos ler. Verso 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes. Que nome? Diótrefes. É o Idiótrefes. Vocês vão ver por quê. O Idiótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Agora, preste atenção no verso 11. Prestem atenção no verso 11, por favor. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, todo grupo de pessoas que se reúne levanta um Idiótrefes. Não tem jeito. Nós teremos, mais cedo ou mais tarde, algum chegando aqui. E se você acha que nós nunca teremos um entre nós, talvez o Diótrefes é você. Misericórdia.
minha. O que a gente faz? Amado, não imite o que é mal. Olhe para os bons exemplos. Está cheio de bons exemplos. Não multiplique, não reproduza. Edu, não dê Ctrl+C, Ctrl+V no mal. Imite o que é bom. E não o que é mal. Quem procede bem, quem faz o bem, procede de Deus. Quem faz o mal nunca viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Caramba. Lá na mensagem quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, e a verdade fica de pé diante dele. Uau! E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas eu tinha para escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Olha a qualidade relacional que nós estamos vendo aqui. Um a um. Face a face. Nome a nome. Caramba, isso é lindo demais. Que carta forte, que carta poderosa. Que princípios nós estamos tirando daqui. Então agora nós vamos trazer 3 João para reviver aqui no Taquari. O que a gente faz com isso? Ou como diz um colega meu, o que a gente leva para casa? Primeira questão que nós temos que entender, que 3 João nos ensina. Fidelidade se vive com alegria. No verso 3 e 4 vai falar sobre isso. Quando temos mais compromisso com o que é correto do que com os irmãos, nós nos tornamos uma metralhadora assassina. A gente não se importa em ferir as pessoas em nome da verdade. Isso não procede de Deus. A verdade é em amor. E a fidelidade é em alegria. Não é um peso, não é um jugo. E não é uma máquina de ferir. Eu, irmãos, já feri pessoas por causa da verdade. E me arrependo profundamente. Feri pessoas que eu amo profundamente por causa da verdade. Aí não vale. Aí tem que voltar umas casas. Tem que voltar. Nós nos tornamos feras. A gente se devora uns aos outros. E não é essa a ideia. Não basta amar a verdade. Nós temos que cooperar com ela. Temos de ser uma igreja radicalmente comprometida com a missão de levar o nome do Senhor Jesus a todos os lugares. Mateus 24 diz que e este testemunho será pregado para todas as nações, então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Nós precisamos ter como reviver. E nós estamos indo agora para um novo local, uma nova realidade. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Contrato assinado, aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer dessa oportunidade uma oportunidade de um novo começo. Altamente comprometidos com a missão de Deus. Não que não estivéssemos agora, estamos. Nossa igreja é comprometida com missões, apoia missionários, mas eu creio que nós podemos dar um passo além. Exatamente porque a gente tem um desafio de fé financeira. Para dizer para Deus, para o diabo, para algum que queira vir, que nosso compromisso não é com o nosso aluguel, mas com o reino de Deus. O aluguel vem a reboque. Será pago todos os meses em nome de Jesus. Mas nós não podemos viver por causa disso, ou para isso, ou em torno disso. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa romper com alguns caminhos pré-configurados que muitas vezes
nos atrapalha a romper caminhos novos. Nós não temos que saber qual é a missão da nossa igreja. Nossa preocupação é saber qual que é a igreja da missão. Com quem Deus pode contar. Não é qual é a missão da igreja. A igreja não tem uma missão. A igreja é uma missão. Não é um anexo a ela. É a natureza dela. Nós somos uma agência missionária. Nós existimos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque nós somos filhos de Deus, embaixadores, não é? Nação santa, povo adquirido, não é isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos uma missão. Nós não temos que procurar qual é a nossa, ou se a gente tem. Nós somos. Nesse sentido, então, nós temos uma comunidade de amor, alcance e envio. Eu acho muito bom que algumas pessoas queiram Deus. Mas você não pode querer só Deus. Você tem que querer mais que só Deus. Porque o Deus que você quer te coloca a propósito. Então você quer buscá-lo, mas não quer o que ele tem para você. Você diz que o ama, mas não ama o que ele ama. Aí complica. É igual a galerinha que diz que gosta de Jesus, mas não gosta da igreja. Ué, se você gosta do noivo e não gosta da noiva, eles vão casar, viu? Eles vão casar. Você vai visitar só ele? Como é que é? Vai esperar ela sair? Eles vão casar. Ninguém te avisou? Pois é, noivo e noivo, vão casar. Torna-te pessoalmente padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, no amor. 1 Timóteo 4,12. Então, o primeiro princípio nós falamos sobre que a fidelidade se vive com alegria. Errei aqui no meu esboço, esse é o 2. Sejamos honestos afetivamente. Nós podemos e devemos decidir ser adultos da gestão dos nossos conflitos. Nós podemos e devemos ser adultos na gestão dos nossos conflitos. Nós vamos conviver uns com os outros o tempo todo. Nós temos que escolher ser adultos na gestão dos nossos conflitos. Abrir mão do orgulho. E aí, irmãos, é coisa de menino. Menino não vê o outro. O pirulito é meu, o carrinho é meu, a boneca é minha. Isso é coisa de menino. Quando a gente olha para o outro, eu não me ofendo. Eu não me escandalizo. Porque eu escolhi ser adulta na gestão dos meus conflitos. Eu não tenho 7 anos. Eu tenho 7 mais 40. Eu não posso agir como menino. Eu escolhi ser madura na gestão dos meus conflitos. Então, se a pessoa falou um monte de loucura para mim, eu preciso entender o que levou ela a fazer isso. Porque eu não sou autocentrada. Eu aprendi a olhar além de mim. Tem alguma coisa acontecendo. E eu preciso entender. Eu preciso orar por ela. E de repente, se Deus der a oportunidade, quem sabe não sou eu que posso ajudá-la. Porque eu tenho o pretexto da ofensa para ajudá-la. Agora, quando eu uso o pretexto da ofensa para ofender, aí ligou o modo de jardim de infância e fica 2 crianças brigando. Olha o que diz o Salmo 84. Salmo 84, verso 10. A graça e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. A justiça baixa o seu olhar. Baixa a bola, né? Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Poesia hebraica, lindíssima. Salmo 85, de 10 a 13.
Terceiro, a igreja é um lugar que acolhe e que envia. Acolhe e envia. João 10:10. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Tem pasto dentro, tem pasto fora. É para chegar e é para sair. Uma igreja que envia, que é enviada, que é enviadora. E aí, nesse sentido, quando nós, como comunidade, transformamos o Deus de toda glória no nosso Deus, a gente corre um sério risco de transformar o Deus de toda glória, de toda a terra, num ídolo do lar. E Deus não é o nosso ídolo do lar. Deus não é a nossa divindade de estimação. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é o Deus de toda a glória. E toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós precisamos ter esse respeito e temor pela santidade de Deus, que é um Deus global e não brasileiro. Deus não é brasileiro. Aliás, se ele fosse de uma nacionalidade, duvido que seria da nossa. Deus não é brasileiro, ele é Senhor de toda a terra. Ele ama todas as nações. Ele deu seu Filho por todas as nações. E eu acredito que nós precisamos perguntar o que nós estamos dando por todas as nações. Porque Ele deu seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não podemos nos tornar uma comunidade apenas que acolhe. Não podemos querer Deus e querer Ele só para nós. A oração mais perigosa da Bíblia é o Salmo 67. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Você tem coragem mesmo de orar isso? Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha que oração perigosa. Será que a gente pode dizer assim, Senhor, se só abençoar e viver, nós vamos enviar missionários para muitas nações. Amém. É isso que ele está dizendo. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra. Não é aqui Goiânia, gente. Ele não está falando de Minas Gerais. Todos os confins da terra o temerão. É uma oração muito perigosa. Porque vai exigir que eu e você cumpramos nossa palavra. E aí, João, com relação a Gaio, me ensina um princípio muito importante do reino de Deus. E que eu acho que eu vou sugerir ao pastor Link que a gente faça uma série sobre esse tema. João me ensina, na sua relação com o Gaio, o princípio da adoção. Adoção é um tema da teologia sistemática. Nós, reformados, somos muito ligados a essa doutrina, porque ela é muito forte nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Mas, em particular, Paulo desenvolve isso muito bem em Romanos e Gálatas. Mas, se você for olhar a adoção é uma manifestação visível da aliança. A aliança é um fenômeno espiritual invisível e uma possível manifestação prática desse conceito invisível é a adoção. Veja só, eu chego num determinado, vou usar esse exemplo, tem outros exemplos. Eu chego num orfanato e vejo um monte de criancinha lá correndo no parquinho. Aí eu chego num determinado momento perto daquelas crianças, olho um menino ou uma menina, ou 2 ou 3, e eu digo assim, aquele ali será meu filho. Eu estou empenhando uma palavra que automaticamente transforma ele em filho e eu em mãe. Essa palavra empenhada foi o que aconteceu com Maria. Maria, você vai ficar grávida agora ou daqui a pouco, porque eu estou empenhando uma palavra de salvação para todo aquele que crê. E você vai ser um instrumento que vai
engravidar da minha vontade. Então, Jesus foi concebido num ato adotivo, sob alguns aspectos. Por quê? Porque Maria gerou a partir de uma palavra empenhada. Uma palavra empenhada gera. Então, eu tenho que entender a adoção, que a adoção é não somente a forma como Deus nos engravida, mas a adoção é um princípio que manifesta de forma visível uma fé que é invisível. Então, nesse aspecto, eu preciso entender que eu sou adotada. Que nós fomos adotados. Todos nós somos adotivos. Todos aqui são adotivos. Deus nos adotou porque Ele empenhou uma palavra quando olhou para mim e para você. E disse, ele é o filho. Não vai ser mais órfão. Vai ter família. Vai ser da minha família. Vai herdar como meu filho Jesus. Da mesma forma. Eu vou garantir futuro. Eu vou garantir patrimônio. Eu vou garantir sobrenome. Eu vou garantir herança. Eu vou garantir tudo. É meu filho. E a palavra empenhada de Deus nunca volta atrás. A nossa não pode também. Então, vocês precisam entender, meus irmãos. Eu e você precisamos entender. A adoção é uma coisa que nós precisamos levar mais a sério. Adote um projeto. Adote um povo não alcançado. Adote um orfanato. Adote um projeto social. Adote um hospital. Adote. Gaio era adotado por João. Eu vou cuidar de você. E quando você tiver uma crise, eu vou te escrever quando não estiver presente. Porque eu te adoto. Deus adotou. Deus é pai por adoção. Nós podemos também adotar. Agora, se você me disser, Dani, eu quero adotar uma criança, aí, meu amigo, aí você ganhou meu coração. Aí, meu Deus do céu. Mas esse é um passo mais avançado, digamos assim. Você pode começar a experimentar o princípio da adoção na sua vida adotando um irmão na sua igreja. Adotando um parente seu. Não sei se eu já contei aqui, essa história me marcou muito. Uma vizinha, a filha que convivia comigo, engravidou, sem casar. E aí eles estavam desesperados, família crente, todo mundo assim. Aí eu falei para ela, o que eu faço com a minha filha? O que eu faço com essa situação? Eu falei, então, você só tem uma coisa para fazer agora. Esse cara mexeu com a família errada. Ele agora pode ter a oportunidade de ter a melhor sogra que já existiu. Agora ele pode ter a oportunidade de ter o melhor sogro que existiu. Agora ele pode ter a oportunidade de ter os melhores cunhados que já existiram. Agora ele pode ter a oportunidade de ter os melhores avós para o filho dele que já existiram. Agora ele entrou dentro da sua família. Olha que bênção. Agora ele não escapa. Acabou a chance dele de morrer ímpio. Porque agora eles têm vocês. Adote. Pura e simplesmente. Adote. Ele mexeu com a família errada. Agora ele vai se transformar num servo de Jesus. Pronto. A adoção muda tudo. Gaio foi transformado porque ele tinha quem recorrer. Seja alguém para que as pessoas recorram. Mas se você precisar de ajuda, recorra a alguém. Adote. Intencionalmente. Respondendo à adoção que você já foi beneficiado. Seja um cooperador da verdade, seja um suporte. Que Deus nos ajude a amar além das palavras. Para quem aqui agora, gente? Vamos orar? Vamos levantar, vamos orar. Acho que essa palavra precisa ser de uma resposta de oração.
Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é uma espada afiada, que examina nossa alma, que, ó Deus, nos dá direção e que faz caminhos. Obrigado porque, Senhor, a sua justiça faz caminhos para nós. Obrigado porque Jesus nos ensinou como viver e nos deixou as suas pegadas. Abençoa a nossa igreja, Reviver. Abençoa a nossa comunidade. Nos ajuda, Senhor, a honrarmos o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a sermos coerentes com as nossas palavras. Nos ajuda, Senhor, a não sermos reprovados naquilo que aprovamos. Abençoa cada casa. Abençoa cada família. E nos faz caminhar na dignidade de sermos família bendita do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.